gente vai começar a nossa aula de educação continuada. Eu confesso que eu perdi as contas aqui, depois vou ver. Não sei se é a sexta ou se é a sétima, mas eu acho que é a sétima, não é? Eu acho que é a sétima aula hoje. Se não for, a gente se retrata depois. E a gente vai falar das dores hoje, né? Como que a gente pode controlar as dores com os óleos essenciais. Então, vamos compartilhar a tela aqui. Então, quando a gente fala de dor, né? Então, dor, ela é uma experiência que afeta vários níveis, né? Vai afetar as questões emocionais, sensorial, motivacional, cognitivo, né? Então, ela realmente é um fenômeno neurofísico, neurofisiológico, melhor dizendo, muito complexo, né? Então, as dores elas vão provocar, vão acionar alguns receptores da dor e vai traduzir isso em atividades elétricas, né? E com isso vai levar a fazer com que tenha um impulso no nosso cérebro, peraí que eu estou falando e admitindo um pouco ao mesmo tempo, um impulso elétrico no nosso cérebro que vai ser transmitido para a medula espinhal e retransmitido para o tálamo. E o tálamo ele está envolvido na percepção da dor e que faz parte do nosso sistema límbico, né? Mais uma vez aí o sistema límbico sendo acionado aí. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, das dores musculoesqueléticas, né, que seriam as dores físicas, e as dores do sistema nervoso, que a gente vai tratar um pouquinho assim, né, de dores de cabeça e também falar um pouquinho das emoções, né? E a gente vai entender que tudo isso causa, gente, por causa de inflamação, né? As dores elas surgem tem muito a ver com a inflamação do corpo, tá? Então, se a gente fala primeiramente das dores físicas, a gente vai pensar em alguns óleos, né? E por que a gente tem que pensar nisso, né? No nosso corpo está saudável, sem dor, principalmente quando a gente fala de músculo e osso, né? Porque quando a gente apoia os nossos ossos e músculos, eles estão saudáveis, isso resulta em uma saúde melhor, né? Em mais mobilidade ao longo do dia, ao longo da vida, né? Então, quem tem restrições de movimento ou quando movimenta sente dor, né? Aquela pessoa até perde um pouco a alegria, né? Sentir dor é horrível. E esse desconforto musculoesquelético ele pode ter causas de esforços excessivos. Às vezes, né, a pessoa exerce um trabalho que exige movimentos repetitivos, atletas, ou pessoas, né, que fazem algum exercício mais forçado, né? CrossFit, por exemplo, traz muita exaustão das articulações e dos músculos, estresse e outras preocupações também. Então, isso pode impedir os movimentos, criar dependências de medicamentos para a dor, né? Causar sentimentos de frustração, de inutilidade, né? Principalmente quando a gente pensa em idosos, né? Eles começam a sentir muitas dores, começam a ter realmente mais limitações, e isso também vai trazendo um desconforto psicológico, né? Que eles que tomaram conta, principalmente, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Às vezes a mãe foi referência de soluções do problema a vida toda, e isso para ela, principalmente, né, as nossas avós e que eram assim, né, muito matriarcas, então aquele era o papel dela, aquela era a função dela resolver, e agora ela se vê incapaz, né, assim, com muitas limitações e perdendo a autonomia, isso traz frustrações. E para o homem, às vezes, né, por ter sido, às vezes, o chefe da família, ter sido o provedor por tanto tempo e agora, né, não conseguindo mais fazer o que fazia, né, ou de ter algumas diversões que ele tinha, né, às vezes, né, eu pensando aqui, né, no meu avô, que saía com os amigos, ia almoçar toda sexta-feira, e em um dado tempo ele não conseguia mais fazer isso. E ele ficava muito triste, muito nervoso por causa disso. Então, viver com dor, independente da idade, né, é sempre ruim, né, sempre frustrante. Então, a dor ela está intimamente relacionada com a inflamação. E essa inflamação ela pode ser leve, moderada ou severa. E pode se manifestar de várias formas. Então, a resposta à dor e à inflamação, elas podem ser tratadas ou controladas com
os óleos essenciais, né? Então, quem nunca ouviu uma indicação, né, de Deep Blue, de Aroma Touch, para controle da dor, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desses dois óleos aqui, que, né, na minha opinião, para dores físicas, são os que mais têm resultado, né? Tem o Past Tense também, a gente veio de um boga aí de Deep Blue com Past Tense, né, gente? Uma dupla, assim, para dor, uma dupla analgésica incrível. Mas antes de falar quais óleos que vão ajudar com dores e inflamação, a gente precisa saber que os cientistas concordam que cálcio e vitamina D, em níveis adequados ao longo da vida, como parte de uma dieta, né, de controle nutricional bem balanceada, podem reduzir risco de osteoporose, por exemplo, né? Então, a gente tem os nossos complexos vitamínicos aqui na Duterra, né? A gente tem o VM Complex, que apoia a saúde dos nossos ossos, dentes, né, com cálcio, magnésio, zinco, vitamina D. Às vezes, né, a gente não tem na nossa suplementação, né, eu até fiz uma consulta com a Adriana Sintra essa semana, e eu vou ter que tomar alguns suplementos de vitaminas. Ela falou, você toma os suplementos da Duterra, eles são excelentes, e eles têm que ser com proporções baixas mesmo, né, que é para atender um público geral. Mas quando você faz uma consulta com um nutricionista, um endócrino, qualquer outra né, profissional da saúde capacitado para te orientar nessas questões, né, de vitaminas e minerais, cada pessoa vai ter uma necessidade, né? Igual eu estou cuidando as minhas questões relacionadas a mioma. Então, eu tenho uma deficiência porque essa doença se manifestou. Então, o que está deficiente para mim? Então, eu vou ter uma necessidade. Né? Quando as pessoas que têm essa preocupação em cuidar da saúde, cada um vai ter a sua. Né? Então, o VM Complex ajuda de uma forma geral, mas é importante a gente também ter conhecimento da nossa necessidade pessoal para fazer esses ajustes, né? Usar alguns elementos, né, algumas vitaminas ou minerais com dosagens um pouco maior do que estão disponíveis nesses suplementos, né? Então, desculpa. Então, o nosso corpo, ele é formado por mais de 200 ossos e mais de 700 músculos que trabalham em conjunto para apoiar, né, para dar suporte ao nosso corpo e também para a gente fazer toda essa movimentação, né? A gente tem 200 ossos e 700 músculos, então a gente tem muito foco, muito pontos para ter dores, né? Então a gente vai controlar, né, essas dores como? Às vezes a gente tem dores crônicas, igual a gente falou aqui, às vezes a inflamação é moderada, é aguda, ou leve, né? Então todo mundo sente alguma dor, né? Seja uma dor mesmo persistente ou seja uma dor pontual, que aconteceu só naquele momento. E a gente é privilegiado de ter os óleos essenciais para cuidar dessa dor de uma forma natural, né? Evitando, né, de uso de anti-inflamatórios ou analgésicos sem necessidade. Então, vamos falar um pouquinho aqui do Deep Blue, né? O Deep Blue é um óleo essencial que é uma mistura, né? Então, ela é usada para acalmar as articulações e os músculos. É uma mistura, né, de glautéria, cânfora. A glautéria é o wintergreen, tá? Cânfora, hortelã-pimenta, taneto azul, camomila azul, helicrismo, que é o sempre viva. Esses são óleos essenciais que fazem a composição do Deep Blue e é por isso que ele é tão potente com relação às dores, né? Porque a gente tem aqui, ó, óleos essenciais que são analgésicos, né? Camomila azul, hortelã-pimenta, né? Helicrismo, eles são analgésicos e tem óleos que são anti-inflamatórios também, né? O uso do Deep Blue é exclusivamente tópico, pode inalar? Pode, mas não faz assim, né? A menos que seja uma dor de cabeça, mas uso tópico principalmente, e não podemos ingerir esse óleo em hipótese alguma, tá, gente? Porque cânfora, ela não pode ser ingerida. A cânfora da Duterra até nem é a cânfora que tem muita toxina, mas, mesmo assim, ela não pode ser usada internamente, tá? Então, quando a gente, né, tem, né, precisa aliviar dores musculares, né, principalmente por cansaço ou após um exercício físico, o Deep Blue é um dos melhores, né? Às vezes dores ligadas às questões emocionais, né, igual tensão, às vezes você está com o ombro muito, né, tenso, então você está com dor de torcicolo, dor nos ombros, relacionada à tensão, ansiedade, estresse, eu gosto mais do Aroma Touch, tá? Então, o Aroma Touch para
essas questões, né, de tensão mesmo, relacionada às emoções, para mim, ele e o Past Tense são os melhores. Então, quando você fala, eu estou com toxicólogos aí, Deep Blue não adiantou, testa Aroma Touch, testa o Past Tense, que é justamente esse relaxamento muscular devido a tensões, né? Então, a combinação do Aroma Touch é cipreste, hortelã-pimenta, manjerona, manjericão, toranja e lavanda. Então, vamos prestar atenção nos óleos com foco emocional, né? Primeiro, o cipreste vai ativar a circulação, então com isso vai oxigenar mais as nossas células e vai ajudar a gente a relaxar e sentir menos dores, né? O hortelã-pimenta é analgésico e também vai trazer essa oxigenação celular. A manjerona é um sedativo, é um analgésico muito poderoso e te ajuda o quê? A centrar, a eliminar o foco nas tensões. Manjericão é a mesma coisa, ele deixa o seu cérebro mais ativo de forma positiva, né? Toranja é um óleo que vai elevar suas emoções, né? Por ser um óleo cítrico e principalmente trazendo você para você mesma, né? É um óleo que te traz muita mais confiança em você, na sua imagem. Então, é um óleo que vai ajudar a gente a elevar de uma forma pessoal. Então, às vezes, as tensões é por inseguranças, né? Você está com tensão muscular por insegurança, né? Se você vai dar conta de executar alguma tarefa ou de atingir algum objetivo, né? De resolver algum problema, às vezes até um problema mesmo de relacionamento. Então, isso, a toranja vai ajudar nisso. E a lavanda, o nosso calmante relaxante, que também é vasodilatador, então a atuação junto com cipreste, hortelã-pimenta vai fazer todo sentido para esse óleo circular mais fácil no nosso corpo, né? Então, realmente, são combinações incríveis que traz esse relaxamento que eu falo, né? Que é como se alguém tivesse feito massagem no seu ombro. Você passar o Aroma Touch, gente, é instantâneo a melhora. Você já sente seu ombro leve na mesma hora. E ele também vai ajudar muito com dores nas pernas, né? Porque tem óleos aí que trazem muita ativação sanguínea, né? Então, melhora a circulação sanguínea. Então, para quem tem dores, né, nas pernas, inchaço nos pés, ou em alguma outra articulação, usa Aroma Touch, tá? Vai ser muito bom. O Intergreen, né, que é a glautéria lá, que é um dos compostos mais presentes no Deep Blue, né? Ele também é uma ótima opção para as dores. Às vezes a gente fala muito pouco dele, né? A gente esquece. E é uma ótima combinação, às vezes, para você usar o Intergreen com o Deep Blue, o Intergreen com o Aroma Touch. É um óleo que vai trazer uma combinação bem interessante para o tratamento de dores físicas, né? Então, na composição dele, uma das moléculas mais importantes é o salicilato de metila. E essa substância ela é usada em cremes, em mix de massagens, né? Para controlar as dores, né? O tal do gelol, né? Então, é isso daí. Que é essa molécula aí, essa substância aí que é presente nessas pomadas, né, para controlar as dores. E eles são, né, o Intergreen e a Bétula são as únicas plantas do mundo que naturalmente possuem salicilato de metila, né? Então, é composto usado em medicamentos para tratamento local de, né, manifestação de dores reumáticas, torcicólogos, bursite, artrite, lombalgias e etc, né? Então, tá aí mais um óleo essencial se você ainda não conhece e tem, né, muitos casos de dores, seja em você, seja na família. Experimente outros óleos, saia do óbvio, né? Saia só do Deep Blue ou associe o Deep Blue a outros óleos, né? Que você vai ter mais ideia, né? A gente tem o Deep Blue em 3 versões, né? A versão óleo essencial puro, né? O mix sem diluição. A gente tem o Deep Blue Touch, né? Que é o roll-on, né? Já vem diluído, porque às vezes quem tem muitas dores articulares, principalmente nas mãos, às vezes é mais fácil usar o touch do que usar as outras versões, né? E tem o Deep Blue Rub, né? Que é a pomada, né? Então a gente tem essas 3 versões do Deep Blue, que eu até mostrei aqui na foto, né? Então, ó, o Deep Blue óleo, o Deep Blue Touch, o Deep Blue Rub, né? E a gente pode associar o Intergreen ao Deep Blue, o Intergreen ao Aroma Touch, né? Para trazer esses alívios para a gente. Então, a gente pode, por exemplo, aplicar o Deep Blue, o Aroma Touch
com outros óleos essenciais, né, na sola dos pés, para ajudar na ativação sanguínea, para ajudar a relaxar as pernas. A gente pode passar, né, nos joelhos, principalmente antes e depois dos exercícios físicos, né, eles ajudam também a fortalecer os nossos ligamentos aí. A gente pode massagear nas pernas das crianças por conta de dores de crescimento, ajudar, às vezes, a relaxar num dia que ela ficou mais agitada, brincou muito, piolou muito, então, para ajudar a relaxar, principalmente o aroma touch, né, que tem um cheirinho mais agradável, menos forte, né, na minha opinião, do que o Deep Blue, que eu acho que o cheiro da cânfora, para mim, é muito forte, principalmente se for usar na hora de dormir. O aroma touch tem um aroma mais agradável e mais relaxante, na minha opinião. A gente pode também esfregar o Aroma Touch, o Deep Blue, ou outro óleo essencial nos músculos, né, na parte inferior das costas, né, então, na lombar ali, para ajudar a gente, às vezes, com dores, né, às vezes, quando a gente está no período menstrual, a gente sente muitas dores, né, mulherada, aí, muitas dores nas costas, pode ser também uma opção para te ajudar com essas questões aí. Aplicar no pescoço, nos ombros, né, para ter uma sensação de relaxamento, diminuir tensão, etc., né? E também fazer umas massagens nas mãos, né, algum membro da família, porque além de trazer uma sensação de relaxante, ainda constrói, né, essas conexões, né? Então, algumas dicas aí de como usar esses óleos essenciais para controlar as dores físicas, né? Aí, agora eu quero trazer aqui algumas outras opções e a gente falar um pouquinho, né, de óleos essenciais que ajudam a gente a controlar as dores físicas ainda, mas principalmente focando em óleos essenciais que são analgésicos, né? Então, como que a gente pode utilizar os óleos essenciais com essa função? Então, quando a gente utiliza os óleos essenciais analgésicos, a percepção da dor ela é suprimida quando algumas moléculas terpênicas, então tem que ser óleos que são terpênicos, né, dos óleos essenciais, eles vão ocupar os nociceptores, né, que são terminações nervosas responsáveis pela manifestação de dores persistentes. Então, aquelas pessoas que têm dores agudas, prestem atenção, ou recorrentes, né, quais óleos essenciais vão poder te ajudar nessa situação. Então, quando a gente usa óleos essenciais assim, que vão ativar, né, esses neurotransmissores que são responsáveis pelas dores, esse processo vai fazer com que a dor seja atenuada. Então, a gente consegue, sim, diminuir as dores com os óleos essenciais por causa dessa função aí, desse mecanismo, dessas ativações, né, que os óleos trazem, né? Eles agem tanto localmente contra a dor como no sistema nervoso central. Então, atingindo esses neurotransmissores, a gente vai conseguir, sim, cessar ou atenuar essas dores, né? Então, Shirley Price, que deve ser uma aromaterapeuta famosa aí, eu não conheço, eu conheço o Jane Buckley, que a gente vai falar dele também. Mas a Shirley Price, ela cita como sendo óleos essenciais analgésicos e antálgicos os óleos de bétula, camomila romana, o cravo da Índia, hortelã-pimenta, lavanda e olíbano. Então, dentre os óleos essenciais analgésicos, também podem se destacar o alecrim, o capim-limão, eucalipto, funcho, limão siciliano, manjericão, pimenta preta, salve-clareia, tomilho e melaleuca. Então, anotem aí, tá? Então, segundo essa aromaterapeuta, Shirley Price, pelos estudos que ela fez e o que ela já leu de estudos científicos, os óleos essenciais que ela considera, né, com resultado analgésico eficiente, camomila romana, cravo da Índia, né, que é o nosso cravo, hortelã-pimenta, lavanda, olíbano também se destacam, principalmente porque compõem o eucalipto, o alecrim, por exemplo, a molécula, né, 1,8-cineol, ela realmente tem aquela sensação de frescor, né? Te dá frescor. Então, às vezes, você precisa, né, de óleos que vão te trazer essa sensação para você sentir menos dores, né? Então, além do alecrim, eucalipto, capim-limão, funcho, limão siciliano, manjericão, pimenta preta, salve-clareia
tomilho e tea tree, né? E segundo Jeanne Buckley, através da inalação, certos componentes analgésicos presentes nos óleos essenciais podem afetar neurotransmissores como a dopamina, serotonina, noradrenalina e outros, né, receptores cerebrais, que, por exemplo, os óleos essenciais de bergamota, que pode afetar a plasticidade sináptica dos neurotransmissores, né? Então, o óleo de bergamota também é um dos óleos que vão ajudar vamos dizer assim, a fazer com que essas moléculas dos óleos essenciais atuem nos neurotransmissores, né? Nos nossos neurotransmissores. Então, óleo de bergamota, através da inalação, também vai te trazer um alívio, né? Então, aqui eles vão falar justamente de um 1,8 cineol. Por meio de uso tópico, alguns componentes dos óleos essenciais são aquecedores, como 1,8 cineol no eucalipto, né, e no alecrim, enquanto outros são refrescantes, né, como o mentol, que está presente no hortelã-pimenta. Então, outros ainda vão ter uma ação antiespasmódica, né, como o acetato de linalina, que é a molécula presente na lavanda, né, uma das concentrações de moléculas maiores na lavanda é o acetato de linalina. E a ação anti-inflamatórias, como o sexterpeno, camazuleno, na camomila alemã, e a ação analgésica tópica, como o citronelau, que está presente no capim-limão. Então, se a gente for ver, gente, que a composição do Deep Blue, ele é uma mistura desses óleos, né? Então, tem, por exemplo, na composição do Deep Blue, a hortelã-pimenta, né, que tem a presença do mentol, vai ter a camomila alemã, né, que vai ter ações anti-inflamatórias, tem as questões analgésicas através da bétula e do intergreen, né, da cânfora e tal. Então, assim, realmente são combinações muito bem pensadas, né? Esses mix da doTERRA, eles são combinações realmente incríveis, né? E agora a gente pode falar só mais um pouquinho sobre como que os óleos essenciais, né, quando a gente fala de emoções, né, de dores emocionais, como alguns óleos essenciais podem ajudar a gente nessas questões, né? Então, por exemplo, a camomila romana, ela é considerada, né, como um óleo essencial que vai ajudar a gente a lidar com a ansiedade, com raiva, com culpa, depressão, né? Então, ela é extremamente calmante, né? Ajuda na insônia. Então, é um óleo que realmente pode ter um resultado, né, com dores emocionais incríveis. O cipreste é uma árvore muito comum, né, em cemitérios europeus, justamente para ajudar as pessoas, né, no desapego, na tristeza profunda, principalmente relacionada ao luto, né? Então, a inalação desse óleo essencial vai servir de amparo, de consolo e nos ajudar no processo de aceitação da situação. Então, é um óleo também, dependendo, né, do momento que você está passando, né, se você precisa olhar para frente, voltar a fluir, né, voltar, né, a viver mesmo né, sem esse peso, né, de dores, né, sentimentais, do luto, ou de qualquer outra perda, ou qualquer outra tristeza ou desapego, experimente o cipreste. A manjerona, né, também, ela tem essas questões, né, de trazer, né, mais paz para a gente, paz mental, para ajudar a gente também a ter aquela sensação de colinho da mãe, de conforto, né, tão necessário em alguns momentos. E ela tem muitas propriedades sedativas, né, que também vão ajudar na indução do sono e também na depressão, tá? E em alguns momentos na agitação excessiva, né? A manjerona é muito sedativa. O olíbano, que também é como se fala, né? Se a manjerona é a escolinho da mãe, o olíbano é aquela sensação do pai protetor, né? De que nada vai te acontecer. Então, vai te auxiliar no processo de despertar, principalmente para compreender e superar questões relacionadas a medo, né? Pânicos,
perdas, né, de, às vezes, um ente querido, de uma mudança drástica na vida, ajuda a acalmar, né, a sensação de angústia. Então, ajuda a desacelerar e equilibrar momentos de pânico, agitação, produzir uma sensação de calma que ajuda a controlar a ansiedade, a tensão e o estresse. Então, a gente tem muitas opções aqui para cuidar das nossas emoções, né? Falando um pouquinho mais de 2 óleos aqui relacionados a coníferas, né? O nosso Siberian Fir, que é o pinheiro siberiano, ajuda a limpar a raiva, né? Sentimentos pesados, que vai te ajudar também a proporcionar uma renovação, né? de sentimentos, capaz de eliminar a agressividade, impulsividade, reduzir a ansiedade e estresse, né? Então, a gente consegue também essas sensações com o pinheiro siberiano. Cedro, né? Então, uma árvore extremamente forte, resistente às tempestades, incêndios, e ao inalar esse óleo, a gente vai realmente trazer essa força para a gente, né? A capacidade de se manter de pé, de resistir a qualquer tempestade da vida. Então, traz coragem, suporte em situações pesadas, incertas, e nos traz força para prosseguir, né? Quem já fez algum curso com a Carla, né, que é uma aromaterapeuta que dá muitos cursos para a nossa equipe, né, porque a gente faz parte da equipe do Rubinho, a Carla, ela dá muita, né, toda hora, periodicamente, acaba uma turma, ela começa outra em seguida, e eu fiz, né, o treino, um módulo com ela, né, um dos primeiros treinamentos que teve com ela, eu fiz, participei desse curso com ela, e uma das primeiras aulas ela fala justamente disso, né, que para a gente entender como o óleo essencial atua nas nossas emoções, é só a gente entender como que aquela planta é, né? Então acho legal a gente fazer essas conexões, né? Então quando falou aqui, né, que o cedro é resistente à tempestade, a incêndios, né? Então realmente é um óleo que vai te trazer isso, essa coragem, essa força, essa resiliência, né, de que eu vou até dar certo, né? Então às vezes, no momento que a gente está passando, vai ser um óleo amigo, né? Grapefruit, né? Harmoniza o ambiente e as pessoas, acalma os pensamentos, alivia a dor emocional, traumas emocionais, resultantes, né, de choques profundos, e é aquele óleo que te traz aquela autoconfiança, aquele amor próprio, você se olhar no espelho e falar, nó, você é 10, né? Você é o cara, né? Então, é um óleo realmente incrível. Eu já tive várias experiências assim de retorno de pessoa quando eu indicava a usar o balance com o grapefruit, como que as pessoas respondem positivamente, viu? Principalmente as pessoas depressivas, né, que às vezes não têm essa autoconfiança, né? Então, muitas respostas positivas de uso de grapefruit com balance, tá bom? Então, é assim, né, gente? Como usar esses óleos, né, para as questões emocionais, difundir, né? Usar no difusor pessoal, nos colares, usar, né, através da inalação direta, usar através do difusor ultrassônico. Então, ter a companhia, né, aromática desses óleos com você, né? Às vezes passar assim bem debaixo do nariz, né, no bolso assim, ó, para você ficar inalando esses óleos ao longo do dia, tá bom? Muito bom, essa foi a nossa 7ª aula, eu acho, 7ª aula, e a palavra-chave hoje, para quem não assistiu a aula e vai depois me marcar, né, marcar presença comigo pelo WhatsApp, vamos ver aqui, que é a palavra que eu coloco? Vou colocar o nome de um óleo, vou colocar o cedro, né, que é um óleo aí que eu fiquei surpresa dele ser tão poderoso. Eu ligava o cedro mais a foco, concentração, não sabia que ele trazia essa resiliência. Então, vai ser cedro, tá? Nossa palavra-chave de hoje. As aulas ficam gravadas no YouTube e a gente manda o link nos grupos, tá? Então, assim que terminar a aula, passa algum tempinho, eu vou e disponibilizo lá no grupo VIP, tá? Fica lá salvo, todas as aulas ficam lá. Larissa, para cólica menstrual, no caso, para minha filha, porque eu já estou na menopausa, ela tem muita cólica. Você falou o Deep Blue e o aromatônico para passar na região lombar, mas e no baixo ventre, para massagear o baixo ventre? Qual que são os melhores? Excelente, que até a gente citou ele hoje como analgésico, Salve Esclareia, que é o Clerissage,
E tem uma mistura feminina, que é um roll-on pronto, que chama Claricalm, que ele é touch, né? Ele é no roll-on e a gente pode passar no baixo ventre também, tá? Então, esses dois seriam bem bacanas. O gerânio, a lavanda também pode ser uma opção, caso você ainda não tenha esses óleos, ela precise, antes de tê-los, pode testar também a lavanda, ajuda bastante, mas a salves clareia ou o Claricalm vai ser mais eficiente, assim, que eu percebo, né? Mas ela pode começar com lavanda, por exemplo, lavanda e até às vezes o Deep Blue vai ajudar, né? Lavanda e o Deep Blue, ou a lavanda e o Peppermint, né? Às vezes vai trazer esse conforto para ela, tá? Muito bom. Pode falar, Edneide. Bom dia. Bom dia. Não, falando no cedro, eu tive uma experiência com ele essa semana. Ai, que bom. Quarta-feira à noite, eu comecei com crise de labirintite, porque a primeira vez que eu tive foi no final de dezembro. Aí o médico até deixou uma receitinha, caso voltasse a ter, tomar o remédio. Uhum. Mas eu vinha bem. Aí quando foi quarta-noite, começou tudo a girar. Já era 10h30 da noite. Assim, não, vou ter que recorrer aos olhos para ver qual vai me dar suporte. Aí eu pensei justamente isso, que eu já tinha visto que o cedro é um óleo aterrador, tudo. Assim, eu vou passar ele. Me besuntei todinha, nuca, têmporas, inalei e fui dormir. Me levantei de madrugada, não tinha tontura. E durante o dia que eu achava que eu não ia conseguir levantar da cama no outro dia. Uhum. Mas foi incrível. Fiz minhas coisas no outro dia. A quinta-feira foi um dia super corrido. Quis, na verdade, outros momentos, me dar aquela tonturazinha, mas eu passava ele. Sei que até agora eu não tive a crise que eu tive e nem tomei o remédio. Oh, eu vou ficar aguardando. Se me der mesmo forte, eu vou tomar. Mas fiquei no uso dele. Eu botei os benefícios dele, né? Eu acredito que tenha sido isso. Sim, com certeza. Eu me besuntei mesmo. E tem muita gente que pergunta sobre labirintite, a gente tem até as indicações da Piedade, que é uma amiga nossa que fica lá no nosso grupo VIP, ela tem labirintite, ela passa algumas receitinhas dela, que funcionou com ela, para o grupo, mas legal saber que o cedro foi tão bom, tão eficaz assim. Para mim, foi porque eu tinha olhado ativo, aquele Essential, e eu vi que era o hortelã-pimenta, o olíbano, mas eu não tinha o olíbano, não tinha o hortelã-pimenta. Inalei, como sempre faço, eu tenho ele. Mas eu digo, não, vou testar mesmo o cedro. E eu acredito que tenha sido ele. Aí, viu? Falei a palavra-chave sem saber, que o cedro agora é seu óleo preferido. Você disse, eu tenho que falar. Muito bom, obrigado por compartilhar, enriqueceu muito. Nada. Pode falar, Cris. Olha só, gente, relembrando aqui, né, a questão do início com o Deep Blue, essa semana eu também tive uma experiência, assim, mais uma delas, né, com o Deep Blue, que é com uma pessoa que está, inclusive, né, na reunião com a Clara, até pontuei sobre esse caso para ela, uma pessoa que está com o sistema imunológico totalmente, assim, desativado. Então, fiz uma visita para essa pessoa e, assim, passei o Deep Blue. Ela tem artrose, né? Então, assim, passei o Deep Blue no joelho dela. Ela já conversei com ela ontem novamente. Ela falou, Cris, esse joelho está assim, totalmente sem dor. Passei o Deep Blue no joelho dela, está totalmente sem dor. E então, assim, como pode ser mais gratificante, né? A gente poder compartilhar essa. Não tem preço isso, na verdade, né? Não tem às vezes nada que traga o mesmo alívio que os óleos essenciais trazem para a dor, né? Nem sempre é 100% eficaz, gente, mas na maioria das vezes a melhora é muito significativa. A qualidade de vida vai curar o problema da pessoa? Não, mas você precisa parar de sentir dor, né? Quem consegue viver com dor extrema ou frequente, né? Então, são recursos que realmente são muito eficazes. E ela estava assim, além do joelho, ela estava com a mão toda assim, né, fechada, ela não abria, né, estava atrofiada, viu? Ela falou assim, gente, mas eu não estava conseguindo. A hora que eu, né, coloquei nas duas mãos dela, ela fez isso, gente, ela foi mexendo com os dedos, ela falou assim, como assim? E assim, questões de segundos, né, questões de segundos, ela já teve aquela eficácia, né, aquela coisa de, enfim, né, resultado maravilhoso.
Então, e ontem também, né, a gente visitando outro cliente aí também, aí a gente teve outra experiência maravilhosa aqui, né, o Wilton, né, fez uma massagem no pé de uma cliente nossa aí também. Então, o resultado foi fantástico, foi magnífico, com o Deep Blue também, né? Então, lembrando da lavanda também, né? Que é a nossa queridinha também aí, né? No sono também, enfim, não tem como não falar da lavanda, né? Especialmente para mim também. O Wilton também aqui é um dos fãs da lavanda. Então, e o Frank Sense ajudando a potencializar tudo isso daí, né? O Líbano, como já foi falado também. O Aroma Touch também é outro maravilhoso, e o Cedro também já está aí na minha listinha também aí dos maravilhosos, dos favoritos, gente. Então, era isso que eu queria compartilhar. Muito bom. Muito bom. Então, é isso que a gente tem para hoje. Oi. Só falando ainda no Deep Blue, qual a proporção ideal para diluir, vamos dizer, um vidrinho de 5 ml, para um adulto e para uma criança? Qual a proporção ideal? Quantas gotas? Se for bebê, assim, criança, 1 ano, uma coisa assim, aí você vai fazer 7 anos, pode ser a mesma proporção de adulto. Eu vou usar normalmente assim, uma colherzinha de chá para umas 2 gotas de óleo essencial. Aí você tem que também, é aquilo que a gente fala sempre, né? Óleo essencial não tem uma proporção fixa, né, para todo mundo. É o que você consegue já perceber que sua dor passou. Eu pensei em preparar assim, um rolão de 5 ml. Se você for usar um frasco de 5 ml para fazer essa diluição, você pode colocar aqui umas 20, 30 gotas do óleo, né, do Deep Blue, e completar o restante com óleo de coco. Acho que vai ser o suficiente. Tá bom? Deixa eu ver aqui, que tinha pergunta aqui também, esqueci de olhar. Peraí. Deixa eu ver aqui. Como pode passar esses óleos nas pernas quem tem varizes? Perguntar aqui, Ana Jaqueline. Uma forma que eu faço bastante, eu uso como se fosse como é que fala? Um splash, né, para o corpo, né? Então, peraí. Eu faço a mistura nesses frascos que tem borrifador, tá vendo? Spray. E aí eu faço a mistura. Eu coloco só o Aroma Touch, mas normalmente eu sempre faço misturas, né? Então, o Aroma Touch já é um mix, mas eu vou lá e reforço, por exemplo, com cipreste e outros óleos, né? Cipreste com lavanda, que é a lavanda vasodilatadora, né? Aroma Touch, cipreste, lavanda, Aroma Touch, cipreste, capim-limão, é muito bom também. Quem tem o helicrismo aí também é muito bom. Então, Aroma Touch, cipreste, helicrismo. Então, você faz essa mistura e usa no corpo como se fosse um splash, né? Como se fosse um óleo hidratante, né? Então, você faz de um jeito que seja mais fácil de passar, tá bom? Então, para aqui, acho que esse frasco aqui tem 30 ml, 30 ml esse daqui. Então, para 30 ml, eu colocaria aqui sei lá, umas 100 gotas, mais ou menos, 70 gotas de óleo essencial. Aí eu ia fazendo a proporção, né? Eu quero priorizar o Aroma Touch, então eu vou colocar 50 gotas de Aroma Touch, 30 de cipreste e 10, que o helicrismo é bem forte, viu? Tu tem que tomar cuidado com o helicrismo. E umas 10 de helicrismo, beleza. Né? Então, aí você vai fazendo as suas proporções. Tem umas receitinhas aí para varize, que é lavanda, limão siciliano, cipreste e capim-limão, se não me engano. E aí tem as proporções aí para 30 ml. Tem umas fotos aí rodando, eu ponho lá no grupo depois. Acho que lá no grupo seu tem, viu, Ana? Essa foto é uma foto de uma perna assim, cheia de varize e a outra lisinha, né? Que eu não sei se vai acontecer nessa proporção, não, né? Eu tô igual São Tomé. Mas tem lá essa receitinha que eu já usei muito, e a minha mãe, quando estava com aquelas manchas na perna, foi exatamente essa que eu usei.
nela, quando ela estava com a mancha na perna. Mas depois eu ponho, não vou procurar agora não, mas eu ponho lá no grupo de novo essa receitinha com lavanda, cipreste e tal. Mas o Aromatouch já é uma boa mistura. Para quem não quiser ficar fazendo tanta mistura e quiser usar só o óleo de Aromatouch, já ajuda. Para criança e adulto, já resolveu. Eu estou onde encontro essas informações sobre quais óleos têm essas propriedades. No livro Fundamentos Essenciais, a gente tem essas informações, tá? Por grupo, como é que fala? Por família terapêutica. Então, quais óleos são analgésicos? Quais óleos são antiespasmódicos? Quais óleos são anti-inflamatórios? Quais óleos... Então, no livro Os Fundamentos Essenciais tem. Vou mostrar ele aqui, porque tem gente nova. Então, nesse livro aqui, compra no site da aromaacessórios.com.br, não é o site da Duterra, tá, gente? E aqui nesse livro tem as famílias terapêuticas, tá? Então, é bem bacana. Esse livro, o que eu gosto, um dos motivos que eu gosto muito dele é isso, é por ele ter essa classificação, né? Óleos por propriedades, né? Então, tudo. Então, aqui fala tudo disso e fala também de óleo por óleo, quais são as características por exemplo, eu quero saber para que serve o ylang-ylang. Aí vai ter aqui, ele é afrodisíaco, antibacteriano, antidepressivo, antiespasmódico, antisséptico, aterrador, edificante, estimulante, não sei das quantas. Então, esse livro, para mim, quem não tem nenhum, tem que ser o primeiro, porque ele é o beabá, assim, muito bom, muito bem feito, tá? Quem mais? Pode falar, Cris. Outra coisa, dois pontos importantes que ele já relatou aí, Clá, sobre o uso das embalagens escuras, né? Sobre a questão de não perder as propriedades terapêuticas do óleo, né? Sobre a utilização desses frascos. Ontem mesmo a gente fez a reunião lá na apresentação dessa nova cliente, a gente deixou isso bem claro, né? No uso, na utilização dos frascos escuros, né? Que realmente vai fazer com que a gente não perca a propriedade terapêutica do óleo. Importantíssimo isso. E outra coisa, sobre a questão dos plásticos, claro. Fala um pouquinho sobre a questão da gente colocar, usar uma garrafa que seja inox, né? Inox ou de vidro. Fala sobre a questão daquele plástico que pode ser usado óleo essencial, por favor. Os frascos, assim, que a gente vai dar prioridade para os frascos de vidro âmbar, mas não é que seja proibido usar vidro transparente, não, tá, gente? Desde que o vidro transparente esteja num lugar que não tem excesso de exposição à luz e vai ser alguma mistura que você vai usar com frequência, então você não vai ficar guardando aquilo por um ano. Você vai igual, sei lá, às vezes aquele spray que eu faço para o cabelo, né? Aquele tônico para o capilar. Se fosse num vidro transparente, não tem problema, porque eu uso quase todo dia. Então, a cada 15 dias eu estou fazendo outra, né? Outra mistura, porque acaba rápido. E também fica guardado dentro de um cestinho longe de luz, né? Então, não teria problema, mas se possível, se for fácil de encontrar, prefira, né, dê a opção, dê a preferência para o vidro na cor âmbar. Tem alguns plásticos que a gente pode usar óleo essencial, né, o de classificação 1, 2 e 7. É só a gente perceber, gente, se você tem já usa o shampoo da Duterra, olha qual que é a classificação daquele vidro. Aí, todos aqueles vão poder usar óleo essencial. Eu estava com o spray aqui do On Guard, aquele On Guard, tem a classificação lá, acho que lá, se eu não me engano, o On Guard Spray, que é o sanitizante, né, para higienizar as mãos e superfícies, eu acho que ele é classificação 7, né? Então tem que olhar a classificação do plástico, caso você vá usar algum plástico, né, para fazer sua mistura. Tem gente que compra, né, tipo, né, desodorante, aí compra esses frasquinhos aqui, né, nessas lojas de essência, vende, aí você vai fazer o seu desodorante. Pode usar plástico? Pode, mas desde que ele seja da classificação 2, 1 ou 7, tá bom?
a classificação que a gente fala é esse triângulozinho, não vai dar para ver. Mas tem tá vendo? Esse triângulozinho aqui que vem nos plásticos, né? Essa é a classificação do plástico. E aí a gente sabe qual que a gente pode usar. Então, se não for 2, 1 e 7, você não pode usar com óleo essencial, tá? O que mais? A Sirlene perguntando aqui de óleo que vai ajudar a voltar ao olfato da Covid. A gente postou no grupo outro dia que não é um óleo, é um exercício que você tem que fazer por, no mínimo, 4 meses, tá? Então, 2 vezes ao dia, você vai inalar alguns óleos essenciais para você fazer uma fisioterapia mesmo, olfativa, né? Então, você vai usar o óleo de gerânio, né? Que no estudo que deu certo é o óleo de rosa, mas como a gente não tem, pode substituir pelo gerânio, né? Que essa perda olfativa, ela chama anosmia. Então, procura lá no grupo, digita lá, né, na lupinha do WhatsApp, anosmia, que você vai ver que já foi postado lá no grupo de como fazer esse processo, tá? Se você não achar, você me pede no particular. Mas é uma inalação que você faz 2 vezes ao dia de limão. Larissa, Oi. eu entrei depois no grupo, aí eu não tenho mesmo, eu já procurei. Então tá, vou te Aí, se você mandar puder me então mandar. no particular. Obrigada. É uma mistura de... Mistura não, né? Você vai inalar, igual eu tô com perda olfativa, mas não é por causa de Covid, não, né? Até tô fazendo para ver se vai melhorar desde 2019, que eu não conseguia distinguir os cheiros. Mas a minha Nutri agora vai me resolver minha vida. Diz ela que isso é problema no intestino, que eu vou resolver fácil com a nossa nova rotina, como é que fala? Minha nova dieta. Então, você pega um vidro, eu peguei um vidro, né, de cada óleo, esse é o de limão, aí você coloca um papelzinho, aqueles papelzinho cartonado. Ixi, peraí. Como se fosse aquelas fitinhas, peraí que eu vou ver se eu consigo tirar. Normalmente eu pego uma pinça ou alguma coisa, pinço aqui e pego o papelzinho cheio, que é igual papelzinho de perfume, de amostra de perfume. Aí o vidro está vazio, tá? Eu só coloquei 6 gotas do óleo de limão aqui e esse papelzinho canson dentro. Aí eu pego o papelzinho e inalo. E aí tem uma sequência. Primeiro você inala o óleo de limão, depois o de gerânio, depois o de cravo e depois o de eucalipto. É essa sequência. E aí você vai anotando, igual eu fiz aqui, tá vendo? Eu fiz um caderninho aqui, que aí eu vou anotando como que você percebe esses aromas. Então, qual que é a força, a intensidade do cheiro que você anotou? Aí você vai dar a nota de 1 a 5. 1, nada, e 5, ótimo. Aí, semelhança, o cheiro que eu estou sentindo é mesmo de limão siciliano, é mesmo de gerânio, é mesmo de eucalipto? Aí você vai fazer isso. E algum comentário, tipo, ele está muito forte, ele está muito longe, está muito fraquinho, né? Então, você vai fazer algum comentário sobre aquele óleo. Você faz isso 2 vezes ao dia por um período de 4 meses, tá? Não é rápido, viu? Esse cheiro, essa questão não volta rápido, não. Tem que ter paciência. É como se fosse uma fisioterapia mesmo. Tá bom? Mas eu mando lá no Instagram da Duda também. Ela tem o passo a passo também de como fazer esses exercícios diários, tá bom? Então, muito bom, gente. Tem alguém aqui na sala? Peraí, tem mais perguntas. Qual o nome do livro, por favor? Já anotou aí, Kátia? Os Fundamentos Essenciais. Por que não pode ser usado em certos tipos de frascos plásticos? Porque esses plásticos que não têm essa classificação, os terpenos, monoterpenos, os fenóis, álcoois, que são presentes, né, moléculas presentes no óleo essencial, eles degradam o plástico. Então, vai ter uma reação química de deterioração mesmo. Ele derrete o plástico e, com isso, você vai consumir a molécula desse plástico, né? Então, é por isso que a gente não pode usar plásticos de outras classificações. Ficar atento nisso. Você pode mandar o link das aulas. Minha internet está ruim. Porque eu tenho só o Yaropom. Muito bom.
Beleza. Eu vou mexer lá no YouTube e vou deixar essas aulas públicas, né? E aí é só vocês entrarem no link, né? Na página do Família Óleos Essenciais no YouTube, e aí vocês procuram as aulas que vocês querem assistir, tá? É porque normalmente eu gravo a aula e deixo no privado, eu não coloco como público, mas eu vou colocar essas aulas como público, tá? Muito bom. Pessoal, alguém na turma aqui que é convidado hoje, quer saber mais sobre negócio e óleo essencial? Porque teve solicitação para a gente, depois da aula de educação continuada hoje, fazer uma apresentação de negócio. Eu quero saber se essas pessoas estão na sala para ver se a gente faz mesmo. Podem se manifestar, por favor. Se não tiver ninguém, eu vou desligar. Deixa eu ver. Então, tá, não tem. Então, a pessoa que pediu para eu fazer, às vezes ela não pôde participar, eu remarco com ela depois. Mas, deixa eu ver. Então, é isso aí. Então, vamos encerrar nossa aula por hoje. Muito bom. E até a próxima, né? Até segunda-feira. E eu vou mandar lá no grupo a gravação da aula e já vou disponibilizar as outras aulas como público. Aí, quem não assistiu às outras aulas desse ciclo vai estar lá liberado no YouTube, tá bom? Só procurar na página. Então, tchau, gente. Muito obrigada pela presença e até segunda.